Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui, hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, 8 horas da noite. Nós vamos fazer aqui mais uma live, né? Eu estou aqui agora no meu estúdio, já tentando aqui acostumar com uma nova forma de comunicação virtual e testando aqui para que vocês possam nos acompanhar. Eu fiz no ano de 2020 quase 400 lives, foi uma quantidade muito grande, porque naquele momento de isolamento presencial, eu abri minha agenda para todos aqueles que queriam conversar, trocar ideias. Conversei de ministros a estudantes de direito, e numa oportunidade de interação com todos e todas, a gente conseguiu fazer um momento muito legal, uma interação muito grande que nós compartilhamos com vocês. Quem não pôde participar ao vivo, nós colocamos todos as lives nos meus dois canais no YouTube. O canal Pamplona, que eu boto as lives em que eu sou o protagonista, em que eu sou o anfitrião, e o canal Papeando com Pamplona, quando eu sou convidado. E eu estou aqui tendo a oportunidade de receber vários amigos e amigas, pessoas que eu conheço pessoalmente, outras que eu ainda não tive esse privilégio, né? E participando aqui em mais uma live. E essa live é uma live muito especial, né? Porque eu vou conversar com um ilustre colega, o professor e magistrado José Antônio Ribeiro, no perfil Audiência 4.0. Ele já está aqui ao vivo. Eu deixei aqui esperando um pouquinho para que vocês pudessem entrar ainda mais, mas eu já vou ver a solicitação dele e vou entrar ao vivo. Papo especificamente sobre os temas das audiências virtuais. E é, sem sombra de dúvida, o José Antônio é um dos maiores especialistas, um dos maiores entusiastas no Brasil sobre esse tema, e a gente vai bater esse papinho. E ele já entrou aqui com a gente. Querido Zé Antônio, que prazer fazer uma live contigo. Eu aqui já estou instalado aqui no meu novo espaço, depois de passar quase um ano, quase 2 anos, tirando pela pandemia, né, num flat pequenininho, 19 metros quadrados, ali apertadinho, fazendo minhas lives todas. Agora já estou melhor acomodado e agora eu tenho a oportunidade de estrear esse novo espaço junto contigo para falar de um tema muito importante, que é o tema das audiências virtuais, e como eu estava dizendo para todos aqui antes de você entrar ao vivo, com um dos maiores especialistas desse tema no Brasil. Zé Antônio, seja bem-vindo aqui ao meu perfil, e eu quero pedir a todos e todas que estão aqui nos acompanhando, né, que sigam o Audiência, né, que é esse novo perfil que você está desenvolvendo, né, justamente para interação sobre isso. Ele que tem um livro sensacional que eu já divulguei lá no feed, e aí a gente vai ter a oportunidade. Eu aprendi que na netiqueta das lives, né, o anfitrião precisa ficar falando, porque a gente fala e o pessoal vai vendo que está ao vivo. Mas nesse momento já falei demais, e agora, senhoras e senhores, eu fui apenas o aperitivo. O prato principal chegou. Estamos aqui com o nosso querido Zé Antônio. Zé Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Pamplona. Boa noite a todos os seus seguidores e seguidoras, aos meus seguidores, alunos e alunas que estão por aqui também. É uma honra gigante mesmo estar com vocês, estrear o seu novo espaço, com o Código Civil ali ao fundo. Você que é um dos grandes autores de direito civil desse país, um colega de trabalho brilhante, um grande professor, mas um autor extraordinário de direito civil, junto com o Pablo Stouza. Eu que tenho os livros de vocês aqui, que anuncio, que divulgo para os meus alunos e alunas, especialmente o livro de responsabilidade civil. Esse livro, esse volume da responsabilidade civil é extraordinário. Eu sempre estou ali bebendo naquela fonte, quando tenho dúvida, quando quero esclarecer uma coisa. Então, eu fico muito feliz porque o ano passado, você há de lembrar, você veio aqui no meu perfil, a gente fez uma live e você estava lá naquele apartamento bem pequenininho, sentado ali no sofá, agora bem instalado aqui para receber os amigos. Eu tenho a honra de ser o primeiro, então, a ocupar esse espaço. Que maravilha! E para falar de audiências telepresenciais, um tema que eu domino, que eu gosto, que eu adoro, porque eu comecei a estudar isso, meu amigo, na época ainda da pandemia
no começo dela ainda, quando vieram as audiências virtuais, e depois eu pude estudar, ver as resoluções do CNJ, discutir, ler muitos artigos, e depois lançar isso no meu Manual das Audiências Trabalhistas. São mais de 80 páginas no meu Manual das Audiências Trabalhistas, que você gentilmente divulgou, e eu faço questão de mostrar aqui para os nossos amigos e amigas, um manual que, assim, está tendo uma grande aceitação, publicado pela Juspódio, essa grande editora da Bahia, e então estou muito feliz, amigo, muito Essa feliz. editora, meu amigo, tem uma história muito legal que eu posso contar em outro momento, mas eu vi nascer porque quando eu comecei a ensinar, né, já são agora completando 26 anos de magistério ininterrupto, e aí a gente viu surgir os cursos, viu surgir o antigo curso Juspódio, que acabou dando espaço para a criação da editora Juspódio, depois abre espaço para a Faculdade Baiana de Direito, e vários autores. Começamos juntos, novinhos, né, como professores. Eu diria, a gente era menino prodígio e agora nós somos, no máximo, coroas simpáticos. Né? Mas nesse ponto, conversando aqui muito. E vamos bater logo esse papo. Tem muita gente boa aí entrando. Já passaram de 100 pessoas ao vivo. Aí a gente sabe que no final a gente vai ver quantos vão estar ao vivo, ter assistido pelo menos um trechinho. Mas eu quero pedir a todos e todas que essa live eu vou deixar salva aqui no IGTV do meu perfil e vou baixar lá no canal Pamplona para vocês poderem ver depois. Compartilhem. Quem estiver nesse momento aqui assistindo ao vivo, clica nessa setinha aí para mandar para todos os seus contatos, para que todos possam participar e ter essa honra, esse prazer, esse privilégio de ouvir a inteligência do Zé Antônio. Zé Antônio, vamos conversar, bater logo esse papo. E eu acho que é muito importante a gente começar, talvez, trabalhando, esclarecendo algumas distinções das audiências telepresenciais, das audiências por videoconferência, compreender isso do ponto de vista conceitual e na disciplina normativa. A bola está com você, meu amigo. Bacana, muito bom. Essa é uma distinção que eu sempre faço questão de fazer, meu amigo, porque as pessoas confundem muito, né? Todo mundo está chamando de audiência por videoconferência. Fiz uma audiência por videoconferência em Salvador, fiz em Ribeirão Preto, agora a gente pode fazer de casa, não precisa mais ir ao fórum. Coitados dos correspondentes que estão até meio sem trabalho por conta dessas audiências virtuais. Mas desde sempre eu fiz questão de enfatizar que o que nós estamos fazendo atualmente não é audiência por videoconferência. A audiência por videoconferência, ela nasce lá no processo penal, uma experiência pioneira de um juiz estadual de São Paulo, ainda no ano de 2000. Depois a experiência foi muito bem acolhida pelo CNJ, foi levada para o Código de Processo Penal. Futuramente, ou assim, em 2008, 2009, o CNJ chegou a normatizar isso para o âmbito do processo penal, e quando da égide do novo CPC, que o Fred Didier, esse grande jurista baiano, tem uma grande marca ali nesse novo CPC, isso foi levado para dentro do novo Código de Processo Civil, como audiência por videoconferência, porque até então ninguém pensava em pandemia, ninguém tinha a menor expectativa, até uma palavra ruim para esse momento, ninguém vislumbrava que nós, no começo do século, fôssemos passar por uma pandemia sem precedentes, que nos colocou todos em casa, juízes, servidores, advogados, advogadas, com essa dificuldade extremada de realização das audiências, de tocar os processos em frente, e por isso mesmo a gente acabou fazendo agora audiências totalmente virtuais, por conta da pandemia, e muita gente acha que isso é a audiência por videoconferência noticiada no CPC, e não é. A audiência por videoconferência, ela é pensada para tomada de depoimento de partes ou de testemunhas que são aspas de fora da terra, que não estão morando naquele momento no fórum, na jurisdição onde se processa a causa, na Vara do Trabalho de Verão, de Salvador e assim por diante. Então ela é uma audiência semipresencial nesse aspecto, ela é uma audiência híbrida, mista, porque o juiz, os servidores, os advogados, possivelmente as partes, vão para o fórum, lá para a vara onde o processo está tramitando, começam a realizar a audiência, e aquela parte que se encontra distante, a testemunha que se encontra distante, ela vai ser ouvida por videoconferência. Isso ficou muito evidenciado, meu amigo, agora com a resolução número 354 do CNJ, de novembro do ano passado, onde ele deixou muito claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. E eu já fiz, muito antes da pandemia, situações de audiência por
videoconferência, às vezes em Uhum. situações assim que são, eu digo, e tenho falado muito isso nas lives, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E realmente muito muda, né? E o que acontece? Eu não vejo mais sentido, às vezes, em carta precatória, carta rogatória, a exceção de competência, principalmente com o advento das audiências telepresenciais. Mas na própria Uhum. noção da videoconferência, eu tive isso num Uhum. determinado processo, uma vez, uma homologação de um acordo extrajudicial, né? E que Uhum. não precisava nem fazer audiência, mas eu tenho essa coisa da cautela, de ouvir. Mas a Uhum. reclamante, a empregada, estava fazendo um curso de mestrado em administração em Portugal. E eu pedi, constituir uma tia como procuradora para ir no Uhum. lugar dela. Eu digo, mas minha amiga, não posso, peraí. Garanto que eu preciso ter um mínimo de sabe, honorabilidade para pensar. Não, doutor, o senhor faz uma videoconferência? Eu faço. E aí eu conversei com a empregada no WhatsApp mesmo, assim, na mesa de audiência, e tem sido uma forma, eu digo porque isso falando com experiência pioneira já há algum Uhum. tempo, mas neste momento em que nós estamos dando uma guinada, não sei se um retrocesso ou não, porque aqui em Salvador nós estávamos retomando paulatinamente as atividades presenciais, Uhum. mas Uhum. a segunda cepa aí do coronavírus veio muito forte aqui em Salvador. Uhum. Os hospitais públicos e privados estão com as suas UTIs quase com 100%, alguns com 100%, né? Uhum. E aí o tribunal decidiu, a partir de hoje, quarta-feira, suspender essas atividades presenciais. Ontem eu fiz minha última audiência presencial, né? Anunciei, inclusive, lá no Instagram, porque Uhum. mas estou tirando férias, então vou ter Uhum. algum tempo aí para saber como é que vai ficar essas circunstâncias. Mas, Uhum. até esse momento, até ontem, nós Uhum. tínhamos as audiências telepresenciais, que eu faço Sim. segunda, quinta, amanhã eu vou fazer. Inclusive, quero convidar todos os meus seguidores e todos os seguidores aí do Audiência 4.0, quiser assistir a audiência comigo amanhã, ainda estou nativo, então amanhã vou fazer audiência às 9 horas da manhã, me manda uma mensagem inbox no Instagram que eu mando o link da sala de espera e você vai assistir a audiência comigo de qualquer canto do país. Vai ser um prazer receber vocês lá. E aí o que acontece? Nós estamos fazendo audiência telepresencial, mas estamos fazendo audiências presenciais para situações Uhum. que tivessem alguma Uhum. dificuldade de acesso à tecnologia, mas também já fazendo as híbridas. Ou seja, Sim. já admitindo a hipótese da videoconferência. E foi uma questão Uhum. interessante, porque alguns colegas que são grupo de risco, né, é Uhum. claro que nessa segunda cepa não tem grupo de risco, todo mundo é grupo de risco, né, mas Sim. alguns colegas com a saúde mais debilitada fizeram, inclusive, uma videoconferência interessantíssima. Por quê? Porque as partes iam. Só o juiz é que não ia, e era a transmissão do Uhum. juiz na É. sede da justiça. Então, é uma situação também peculiar. Foi algo assim. Eu não fiz essa parte, fiz só a híbrida de ouvida testemunha, mas Uhum. é algo também bem interessante. E aí o pessoal está pedindo para Sim. mandar o link, me manda uma mensagem inbox no Instagram que eu mando o link depois no final aqui da live. Mas vamos Bacana. assistir a live primeiro para vocês verem o cara. Porque o pessoal me chama de rei das lives, e aí depois eu brincando com o nosso amigo Fabiano, dizendo assim: olha, eu acho que eu não sou mais rei das lives, não, porque rei tem muito, né? Eu virei papa das lives, mas É. nada, é papa só tem um. Mas o papa de audiência virtual é José Antônio Ribeiro. Com a palavra aí. Bacana, muito legal, Rodolfo. Então, nós estamos numa fase de transição muito importante, né? Essas resoluções do CNJ vêm tentando disciplinar essas audiências e, de certa forma, a gente ainda tem muito o que fazer, muito o que aprender, muito o que dominar nessa temática. A audiência telepresencial, ela tende a ser uma realidade daqui por diante. Eu tenho falado para os advogados e advogadas que tem ainda uma certa restrição em realizar essas audiências, que não adianta, porque o CNJ cada vez mais está colocando que a gente deve fazer esse tipo de audiência, porque ela facilita o acesso à justiça, né? Então você imagina aquela pessoa que pode fazer audiência lá do seu escritório, aquela pessoa que não precisa se locomover até uma outra cidade, você não precisar expedir uma carta precatória para ouvir uma testemunha longe, a precatória vai demorar tanto até que ela volte e tudo mais.
Então, as audiências por videoconferência, elas já estão disciplinadas no Código de Processo Civil, elas vão ter que ser realizadas em algum momento, mas as telepresenciais, que até agora só contam com disciplina normativa administrativa, por assim dizer, o CNJ regulamentando, os tribunais regionais do trabalho regulamentando, elas daqui a pouco vêm para dentro do Código de Processo Civil, ou vem uma lei específica tratando das audiências telepresenciais. A gente vai ter que lidar com essas audiências, não tem outro jeito. Só para ficar bem claro, então, para os nossos seguidores, nossos alunos e alunas, a audiência por videoconferência, então, não é isso que nós estamos fazendo. Na audiência por videoconferência, ela é realizada em unidades judiciárias, como fica bastante claro lá no artigo 2º da Resolução 354 CNJ. O juiz e quem puder, quem for da comarca, da subseção judiciária, da cidade, vai para o fórum, e quem é de fora vai para o fórum da sua cidade, para uma unidade judiciária, portanto. Ali tem de haver uma sala específica para esses depoimentos. O tribunal, a vara, o fórum tem que designar um servidor para acompanhar essa audiência. Por isso que ela é híbrida, porque, na verdade, todos estarão em alguma unidade judiciária, mas os depoimentos de longe serão transmitidos via online para a vara onde processa a causa, e ali, da onde nós estamos, você em Salvador e eu em Ribeirão Preto, a gente escuta essa testemunha ao longe, escuta essa parte ao longe, mas dá oportunidade para os advogados e advogadas de estabelecerem o contraditório, de ver a pessoa fazendo depoimento, para ver as expressões dela e tudo mais, para fazer perguntas, reperguntas, para a gente, de repente, fazer até uma cariação entre as testemunhas presentes e a testemunha que está ao longe. Isso é audiência por videoconferência que a gente vai ter que fazer porque está regulamentado. As telepresenciais, por hora, elas estão sendo realizadas na medida do possível, de acordo com a concordância dos advogados. Nós, até a resolução 354 do CNJ, a gente esperava muito a vontade do advogado, tinha muita parcimônia com essa situação do advogado que é de grupo de risco, do advogado que não tem acesso à tecnologia, de reclamantes, testemunhas, ou até reclamados que não têm acesso à tecnologia, mas depois da resolução 354, a gente vai ter que começar a fazer cada vez mais essas telepresenciais, porque elas vieram para ficar. Elas vieram para ficar. Essa é uma questão que me parece muito importante aí, para ouvir o Papa da audiência virtual. Beba uma aguinha aí, eu já vou levantar a bola para você. Porque, gente, é muito importante, principalmente, e é natural, gente. Nós estamos vivendo um momento inédito na história do país, na história do mundo. E aí a gente precisa compreender bem essa questão, até mesmo porque naturalmente, nem todo mundo está atualizado. E eu queria que o Zé Antônio conversasse um pouquinho e explicasse para as pessoas essa evolução da disciplina normativa sobre as audiências virtuais. Por quê? Porque, de fato, nós passamos, digamos assim, por algumas fases ou marcos, né? Desde a compreensão de ser inicialmente só para um negócio jurídico processual, depois por uma indicação do Corregedor-Geral do CSJT de inclui tudo em pauta e depois o juiz verifica, para explicar como é que ficou isso do ponto da disciplina normativa, porque, às vezes, a colega não está ainda atualizado sobre essa disciplina normativa positivada, normativa lato sensu, né? E nesse ponto, pegando as normas administrativas, para que possa estar devidamente municiado para a audiência. Queria que você explicasse um pouquinho isso, porque isso é muito interessante, muito importante. Sim, extremamente importante, Rodolfo, porque essas audiências telepresenciais que estão sendo feitas, porque é o que dá para fazer na maior parte dos lugares, aqui em Araraquara decretaram lockdown, porque veio aquela cepa de Manaus, a cidade está um colapso em relação de pandemia, de Covid. Aqui em Ribeirão Preto, com várias restrições, voltando para a fase vermelha, nas cidades da região. Isso é no país inteiro. Não, então, as audiências... um toque de recolher. Então, pois é complicadíssima, né? Aqui em São Paulo também, o governador Dória decretou hoje o toque de recolher a partir de sexta-feira, para um determinado horário. A gente está vendo isso pelo país todo, nos jornais, toque de recolher. Então a gente não vai poder ficar parado. Essa é a grande preocupação do CNJ, do CSJT. Tá, quando começou a pandemia, nós não sabíamos nem o que iríamos fazer, se daria para fazer essas audiências virtuais. Eu nunca tinha feito uma audiência virtual na vida, você tinha feito uma híbrida já.
eu já tinha até me programado para fazer uma tomada de depoimento de uma reclamante que se encontra na Austrália, e aí o advogado veio todo preocupado, doutor, como é que a gente faz? Para ela vir para cá, o custo é alto demais. Falei, não, vamos fazer por videoconferência, o CPC já prevê, vai ser minha primeira experiência. A pandemia nos pegou no meio do caminho, a gente teve que se adaptar a isso. Em maio, nós já começamos a fazer audiências virtuais aqui, e naquele momento, como tudo era muito novidade, os advogados tinham muita resistência, muitos juízes também tinham dificuldade de admitir essa ideia. O CNJ deixou mais aberto. Olha, a resolução 314 do CNJ foi, então, a primeira normativa importante para dizer, olha, se houver impossibilidade prática ou impossibilidade técnica de realização dessas audiências virtuais, onde todos estão em suas casas, em seus escritórios, ninguém vai para o fórum. Da audiência telepresencial, ninguém vai para o fórum, nem juiz, nem servidor, nem advogado, nem testemunha, nem parte, nem ninguém. Todo mundo faz nas suas casas, nos seus escritórios, de onde for possível. Todos no escritório do advogado, ou o advogado lá, a parte na sua casa, a testemunha na dela. E aí, então, era necessária uma normativa mínima que veio com essa resolução 314, e ali houve um grande impasse, porque o advogado tinha que fundamentar por que ele não conseguia participar dessa audiência, por que o cliente dele se recusava a fazer, era por dificuldade de acesso tecnológico, era por impossibilidade prática, e muitos pedidos de providência, como você, grande professor, bem sabe, foram levados ao CNJ, vários pedidos de providência do nosso tribunal aqui, ou vários, de colegas juízes que eu conheço, pedido de providência em relação à conduta do próprio colega juiz, e o CNJ tomou uma linha muito bem definida. Olha, quando se tratar de impossibilidade prática, olha que é curioso, né? Ela foi considerada mais forte do que a própria impossibilidade técnica, de acesso tecnológico. Porque naquele momento, com cidades na área, na zona vermelha, com lockdown, com intensa preocupação de transmissibilidade do vírus, e nem tinha a cepa de Manaus ainda, o advogado podia ter acesso, dificuldade de acesso para preparar a defesa, dificuldade de acesso ao cliente, de contato com o cliente para elaborar a defesa, de acesso aos documentos necessários para a elaboração da defesa, para a elaboração de uma réplica bem feita, para programar para a produção de prova em audiência. O advogado e a advogada têm todo o direito de conversar com as testemunhas antes da audiência para saber o que ela realmente sabe, se ela realmente vai ser útil naquele processo, ou se ela vai tomar o tempo de todos e não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, essa dificuldade de elaboração de peças, sobretudo da defesa, que é uma peça fundamental no processo, e da produção de prova, documental ou até oral, era a chamada impossibilidade prática. E para esses casos, o CNJ firmou jurisprudência administrativa, no sentido de que bastava o advogado peticionar informando a impossibilidade prática para que o juiz tivesse que adiar a audiência ou nem colocar em pauta ou até mesmo deferir o requerimento de adiamento. Mas quando se tratava de impossibilidade técnica, de dificuldade de acesso tecnológico, porque a parte não tem um bom celular, não tem um bom plano de internet, ele mora numa casinha com 6, 7 pessoas e não tem um espaço próprio para ele fazer esse ato solene de uma audiência, nesses casos o CNJ exigia, curioso, exigia demonstração, que o advogado demonstrasse essa situação, por mais presumível que ela fosse. E depois, nós passamos praticamente o ano todo, de março até novembro, sem fazer muitas audiências. Tanto que veio aquela determinação do CSJT, olha, os seus juízes, vocês que não estão fazendo audiências, façam audiências, coloquem em pauta, lá vocês decidem o que fazer com o processo. O CNJ, então, vendo que alguns não estavam fazendo e que os processos estavam parados em algumas unidades, ele pensa de novo a questão, verifica, já há uma perspectiva de que a pandemia não iria acabar em dezembro, não iria acabar em janeiro, e a justiça não pode ficar 2 anos paradas. Então vem a resolução 354, que faz uma mudança radical. Distingue audiência telepresencial de audiência por videoconferência e diz, na audiência telepresencial, o juiz pode marcar em algumas situações de ofício, independentemente de consentimento das partes, e o advogado que não quiser realizar, a parte que não quiser realizar, ela tem que fundamentar o seu requerimento, fundamentar o seu protesto para a não realização da audiência. Então, veja que é uma mudança bem radical, amigo. E essa fundamentação desse protesto, né? Essa recusa à realização da audiência, muitas vezes é uma discussão de prova negativa, né? Eu provo que não tenho condições. Como é que você tem visto essa questão
como um grande estudioso das audiências virtuais? Olha, eu penso, Rodolfo, que a gente tem que partir do princípio da boa-fé e da boa-fé objetiva. Quando o advogado, que é via de regra generalíssimo, é advogado sério, que quer, inclusive, muitas vezes fazer audiência, que precisa da audiência, sobretudo advogado de reclamante, a gente tem que acreditar nesse advogado, que ele está dizendo, olha, o meu cliente não tem a menor condição, eu não tenho a menor condição. Mas eu tenho falado para os meus alunos, para as minhas alunas, para os advogados em audiência, não custa você trazer um mínimo de prova, um indício de prova, que já faz presumir aquela situação jurídica alegada, para não ficar aquele diz por diz, né? Ou dizer por dizer. E então, uma cópia do plano de internet, do contrato de plano de internet, uma fotozinha do celular simples da pessoa, para ver que realmente ninguém está de brincadeira, que é um negócio sério. Uma foto do escritório do advogado, para ele dizer, olha, eu trabalho aqui no espaço de 2x2, como aquele advogado lá de Belo Horizonte ficou bravo, protestou em sessão solene do tribunal, né? Então, nesses casos, eu acho que a boa-fé objetiva é um grande caminho, mas o advogado tem que tomar esse cuidado, especialmente por conta da resolução 354, de fazer o mínimo de prova, de prova indiciária que seja, para que o juiz possa se convencer dessa situação. Outro dia mesmo eu estava fazendo uma audiência e eu estava tentando convencer os advogados a gente fazer um negócio jurídico tripartite. Era interessante essa ideia do negócio jurídico tripartite, porque lá no processo civil, o negócio jurídico é bilateral, é das partes, o juiz não se intromete. No máximo ele vê se estão presentes os requisitos do artigo 104 do Código Civil, que você bem domina. Aqui não, nós, juiz do trabalho, nós temos um protagonismo muito grande, porque a própria CLT nos dá esse protagonismo. Então, quantos acordos judiciais, processuais a gente faz em audiência, mas com a participação ativa do juiz, o que eu tenho chamado, amigo, de negócio jurídico tripartite. Nossos organismos trabalhistas são tripartites, a OIT, o Ministério do Trabalho e Emprego, que agora nem é Ministério do Trabalho mais, que é uma simples secretaria, as nossas antigas juntas de conciliação e julgamento. A ideia do tripartite, dos órgãos tripartites, ela é da essência da Justiça do Trabalho. E quando há um negócio jurídico firmado em audiência entre o juiz e os advogados das partes, de maneira tripartite, depois ninguém pode alegar nulidade. Então, claro, o juiz tem... É justamente uma aplicação da vedação do comportamento contraditório. Eu Exato. faço isso com muita frequência. Na verdade, há algumas questões, até essa ideia de CPCização do processo do trabalho, é algo que eu faço com negócios jurídicos processuais. Então, com muita frequência, eu realizo a instrução e aí os advogados me pedem, o doutor, você pode dar um prazo para apresentar memoriais? Aí, mas as razões finais são antes da segunda proposta. Eu tenho que marcar uma audiência. Aí eu digo, olha, doutor, já que faz o negócio de processual, todo mundo concorda de apresentar memoriais e, terminando isso, encaminha diretamente concluso para o juízo. Se quiserem fazer alguma proposta de conciliação, que façam diretamente, mas já deixa registrado, sabe? Porque, às vezes, você tem alguém com um apego à literalidade do texto da CLT ou de qualquer outro preceito normativo, e eu costumo dizer, eu estou no serviço público, Antônio, desde 1992, contando meu tempo de servidor, como juiz desde 95, e a coisa que eu mais vejo no nosso dia a dia, às vezes, é o que eu chamo de nostalgia da legislação revogada ou saudade da doutrina superada. Muda a lei, mas o indivíduo não quer mudar o modelinho, ou não quer mudar a forma que ele aprendeu no passado, não quer sair da zona de conforto, e isso é terrível. Então, para tentar, digamos assim, eu não digo blindar, mas tentar proteger ao máximo possível algo que foi estabelecido de comum acordo com as partes, eu deixo sempre expresso na ata, e aí depois para ninguém querer alegar nulidade. Mas diga aí. Então, e é muito legal isso, porque você tem todo esse tempo de justiça do trabalho, eu tenho um pouquinho menos, mas eu entrei como juiz em 1996, tenho 24 anos de magistratura, você tem 25 anos. Tenho praticamente o mesmo tempo de professor também, eu tenho praticamente o mesmo tempo de juiz e de professor, e a gente vê isso, né? O juiz do trabalho que quer resolver os processos, que quer efetividade, e a grande maioria disparada de juízes do trabalho nesse país, ele faz isso, ele faz esses acordos processuais. Então, veja só você, antes mesmo dessas normativas do CNJ, eu aqui em Ribeirão Preto, você aí em Salvador e vários juízes pelo país afora, nós fizemos esses acordos processuais em audiência
para fazer instruções virtuais, para fazer a instrução bipartida, se fosse o caso. Posso confessar uma coisa? Confessando aqui porque a gente não é menino, a gente já sabe como é que funcionam as coisas. Eu sempre fiz negócios de processuais, mas não usava esse nome só por causa da resistência do TST. Eu colocava tudo lá, só não botava o nome. Depois da pandemia, digamos assim, nesse aspecto, saí do armário e digo, olha, tá, é negócio de processual mesmo, porque o próprio CNJ admite isso. Fica muito mais fácil. E eu vou te confessar uma coisa, até hoje eu não uso essa expressão na ata de audiência. Para evitar qualquer problema com a Instrução Normativa 39, com os entendimentos contrários, eu não nem falo a palavra negócio jurídico processual, mas eu coloco em ata que, conversando com os advogados, que nós chegamos ao consenso de realizar a instrução virtual com essas ponderações, com essas colocações, com essas exigências, e a coisa tem funcionado muito bem. Olha, os advogados... você faz um negócio jurídico processual que não sai do armário. Vou brincar com você, vou te encontrar pessoalmente. Mas siga aí, meu velho. Ainda vou sair, então. Ainda vou tirar ele do armário, vou registrar ele em ata de audiência. Muito bem, sem problema. Mas, olha, para você ver que legal. Eu queria muito, e eu acho que uma coisa assim, nós temos vários amigos, várias amigas, vários alunos, várias alunas, vários colegas aqui participando, colegas de magistratura, colegas do magistério, e acho que é uma coisa muito importante, principalmente para aqueles que militam na advocacia. Eu gostaria muito que você trouxesse a sua expertise aí nesse ponto, como se preparar para as audiências virtuais. Acho que é uma coisa aí, claro, você pode terminar ainda o raciocínio anterior, mas eu queria que você depois já emendasse com isso, porque você é o cara para falar sobre isso. Bacana. Então, olha, hoje, para deixar bem definida aquela situação anterior, o advogado não pode correr o risco de simplesmente peticionar. Não corra esse risco, meus queridos advogados e advogadas que estão nos seguindo. A maior parte dos juízes não vai aceitar esse tipo de argumento, porque a resolução 314 exige fundamentação. E, para terminar o raciocínio, a resolução permite, inclusive, que o juiz determine de ofício, a despeito de discordância das partes, em algumas situações. Dentre elas, para tentativa conciliatória, e quando se tratar de tutelas de urgência, mais que tutelas de urgência, de situações de urgência. Então, o artigo 3º da resolução deixa isso claro. Vamos imaginar, então, aquela situação, amigo, que o reclamante está há 1 ano sem receber verba rescisória, sem receber saldo de salário, não tinha ali algum indício de prova nem para conseguir o alvará do fundo de garantia, ou conseguiu e já acabou, não tem mais. Ele precisa dessa audiência com muita urgência, não dá para esperar. Então, na situação de tentativa de acordo, os advogados não podem se opor. E quando o juiz fundamentar que se trata de um caso de urgência, tanto das tutelas de urgência típicas, quanto de caso de urgência mesmo, de necessidade de verbas alimentares, ele pode designar de ofício. Mas o ideal mesmo é esse acordo processual tripartite, no armário ou já fora do armário, transcrito em ata, com o nosso Papa das Lives. Aí a coisa fica muito transparente. E aí, quando o advogado tem realmente um argumento sólido para não realização, ele já esclarece na hora, de boa fé objetiva. A semana passada mesmo, o advogado falou, excelência, eu vou girar aqui, eu vou rotacionar, olha que palavra linda, eu vou rotacionar a minha câmera, e o senhor vai ver que no meu escritório eu não tenho a menor condição de fazer. O senhor está ouvindo um burburinho aqui? Eu trabalho em praticamente um vagão. Isso aqui é quase um vagão de trem, que a gente fez um escritório coletivo. Nós temos aqui várias pessoas, advogados, e pessoas que nem são da área, que trabalham no mesmo espaço. Eu não vou conseguir dar segurança jurídica para o senhor, de não ter interferência, de não ter voz ao lado e tal. Eu acreditei no advogado, eu falei, então tá, nesse caso nós não vamos fazer. Como é que a gente tem feito, Rodolfo, aqui em Ribeirão Preto, e certamente em vários locais do país? Com essa concordância dos advogados, a gente convencionando numa audiência inicial ou de tentativa de acordo, a gente estabelece acordos processuais cooperativos para que a gente otimize essa prova. Então, quantas vezes eu tenho conseguido dos advogados bom senso, cooperação, para que a gente dispense a oitiva das partes? Já é um caminho muito grande para a realização dessa instrução virtual, porque facilita muito. Por quê? A maior parte das vezes, o advogado acaba levando a parte para o seu escritório para tentar acordo, para conversar sobre acordo, para o cliente acompanhar a audiência. É até um chique você mostrar para o seu cliente como é que se realiza a audiência. Ele está ali do seu lado, vendo a audiência virtual, vendo que você sabe atuar na audiência de maneira adequada.
é interessante. Então, quando você vai fazer tomada de depoimentos pessoais, essa pessoa até pode ficar ali acompanhando a tratativa de acordo. Mas quando começar a falar de objeto de prova, de definição de fatos controvertidos, de definição de ônus da prova, são aspectos técnicos que muitas vezes levam em conta os aspectos práticos, os fatos da relação jurídica. Então, as partes não podem participar disso se elas vão prestar depoimento. Aí vai ter que aguardar lá fora, depois voltar para prestar depoimento. Testemunhas. Eu tenho conseguido com os advogados para a gente otimizar essa prova testemunhal, de ouvir só uma testemunha de cada lado. Mas quantas vezes o advogado falou, excelência, não dá. Eu tenho aqui uma justa causa e um dano moral. Então eu preciso ouvir duas testemunhas por conta de fatos completamente distintos. A gente delibera, permite a produção de prova e tal. E se precisar ouvir três testemunhas, que a gente que ouça. Como é que a gente faz para dar segurança jurídica? Eu peço para o advogado, se possível, porque tem gente que é do grupo de risco que não pode, que ele leve parte e testemunhas para o seu escritório, mas necessariamente ele tem que ter uma sala física de espera, não precisa ser uma sala sofisticada, com TV, nada disso. Se ele tiver uma sala separada por porta, por parede, para que a pessoa do outro lado não ouça o que está acontecendo aqui dentro, numa cadeira, num corredor que seja, desde que não seja ao tempo, né? A pessoa pode ficar ali. Aí a gente usa a estrutura que o judiciário já nos possibilita da sala virtual de espera. Então essa parte que vai prestar depoimento, a testemunha que vai prestar depoimento, fica separada fisicamente e online virtualmente. Online virtualmente é dureza, né? Online só pode ser virtualmente. Ela fica online ou virtualmente nessa sala virtual de espera. O meu diretor de secretaria fica fiscalizando todos os atos, vendo o que a pessoa está fazendo, não pode conversar com ninguém, tem que ficar o tempo todo nessa sala virtual de espera. Assim a gente dá garantia de mínima interferência, de incomunicabilidade das testemunhas, para que a gente tenha segurança na prática desses atos. Quando chega o momento do depoimento, o meu diretor pede para entrar para a sala física, eu peço para a pessoa sentar no lugar do advogado, para a mesma câmera, para ela não ter que ajustar a câmera, tudo, nada disso, mexer com o som. O advogado pega uma cadeira, senta-se atrás da testemunha, a 1 metro e meio, num lugar em que haja um campo de visão, para que eu consiga visualizar tanto a testemunha quanto o advogado. Ele também não pode acessar internet, celular, nada disso, porque aí a gente tem máxima segurança, máximo respeito pelo outro também, o que é muito importante para a realização dessas audiências. Aí a gente faz as perguntas, o advogado também tem o direito de fazer as suas reperguntas, isso é sagrado, e a gente tem feito audiências de instrução com relativa tranquilidade e segurança dessa forma, meu amigo. Eu também tenho realizado nessa mesma linha, eu tenho feito exatamente isso, né? E ainda faço, ó, a expressão que você achou bonita, eu uso com frequência, eu digo, olha, às vezes você está lá, não está assim, não tá entendendo onde é que a parte está, eu digo, pode rotacionar o celular, rotacionar a câmera. A gente tem, porque a gente mostra, deixa gravado, ainda tem a opção lá do Google Meeting de gravar a audiência, olha, vai ficar gravado também esse espaço. Eu até pergunto, às vezes, olha, o senhor está no seu ambiente de trabalho, ou está em sua residência, porque quando está em residência, eu digo, olha, eu não quero ver nada de intimidade, nada assim, mas eu estava fazendo uma audiência, ouvindo uma testemunha, e eu estou falando sério, as pessoas estão risadas, e como o pessoal assiste muita audiência, sabe que eu sou muito informal, acontece isso. Eu comecei a ouvir a testemunha, de repente começou a ouvir o rapaz do carro do ovo. Começou falando, eu ovo. Eu digo, para aí toda a audiência. Vamos esperar o carro do ovo passar. Depois que ele vendeu o ovo dele lá, a gente continua. E foi. Às vezes você precisa ter esse jogo de cintura para compreender. Olha, gente, está lá um cidadão que está lá diante de um juiz. Às vezes não é a primeira vez de um determinado contato. Eu tenho esse meu jeito informal de brincar, de falar de futebol, de falar de música, para que as partes quebrem o gelo e possam conversar sem perder o respeito, sem perder a reverência, mas, de alguma forma, podendo dizer sempre que nós estamos ali para buscar a prestação jurisdicional. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente precisa estar preparado para fazer a audiência virtual. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa preparação.
Tá. E é muito importante isso, né, Rodolfo? Colocar-se no lugar do outro, alteridade Alteridade, sempre. sentir a dor do outro. Alteridade. Então não dá para a gente ficar inventando coisas com aquele tratamento ríspido, com aquele tratamento rigoroso que muitos de nós temos na sala de audiência. Eu também sou como você, muito brincalhão, eu brinco com as partes, com advogados. Na hora do depoimento é um ato muito formal, então a gente não pode brincar tanto. Mas essa receptividade a essas pessoas que já têm dificuldade de ir no fórum, e vai ter mais dificuldade ainda de fazer virtualmente, sem saber o que vai acontecer, se o telefone vai cair, se vai acabar a conexão de internet, se vai passar o cara vendendo ovo, vendendo batata. Então, a gente tem que ter muita tolerância com esse tipo de situação. Entra Cachorro. É algo que a gente precisa. Para um pouquinho, respira, vamos fazer isso. E eu digo isso, sabe? Essa noção de alteridade é algo que a gente precisa sempre estimular e desenvolver. Por quê? Porque pode acontecer com a gente mesmo. Às vezes eu já tive uma determinada dia uma instrução, ouvi 6 testemunhas. Terminei de ouvir a sexta, a parte ia fazer a adução de razões finais. O sinal do meu bairro caiu. Caiu. Aí eu, desesperado, tentando no computador, no Wi-Fi. Aí eu liguei. Mano, liguei no telefone do secretário. Olha, diga aí. Gente, bota aí no Viva Voz. Bote aí, diz assim, olha, é só adoção de razões finais. Pode fazer, tá gravando. Mantém aí, tudo bem para vocês. Alguma oposição? Não, beleza. Já me conheciam, então. Mas eu digo, vou ligar. A gente precisa resolver. Se isso acontece conosco, que estamos atuando como magistrados, imagine para o cidadão que está lá como testemunha, às vezes com medo, num telefone, ainda com alguma dificuldade. Então, é preciso ter essa sensibilidade, né? E acontece com todos nós, né? Outro dia aqui eu estava fazendo audiência, a minha esposa e a minha filha foram para Franca, eu fiquei sozinho em casa, a minha empregada está afastada por motivo de saúde, pelo INSS, fez uma cirurgia, e aí chega o carteiro. O carteiro vai lá na porta, na janela do meu escritório, começa a bater na janela, eu fazendo audiência, e ele batendo na janela, ô, vem cá, ô, vem cá. Eu tive que suspender a audiência, no meio da audiência, falar, doutores, por favor, tenha um pouquinho só de paciência, eu estou sozinho, eu tenho que atender a porta aqui, eu vou ter que receber o carteiro. Então, isso acontece comigo, acontece com você. Outro dia eu estava fazendo audiência, caiu a minha conexão, eu continuei falando, feito um louco, e aí meu diretor me ligando, doutor, sua conexão caiu, o senhor está falando sozinho aí, porque ninguém sabe, na verdade, o que aconteceu. Então, nós temos que ter realmente essa alteridade de ver que se acontece com a gente, servidor público federal, juiz, advogado, bem estabelecido, bem colocado, com escritórios preparados para esse tipo de situação, imagina com a pessoa simples. Então, eu acho ruim aquele juiz que, olha, você está na sua casa, a sua casa agora é o espaço público, a sua casa agora é o espaço da justiça, o senhor olha isso para mim, que ninguém passe perto do senhor. Puxa vida, às vezes a pessoa tem ali, inclusive, uma pessoa idosa, uma criança, que não vai saber esperar. A criança quer ir ao banheiro, ela quer comer. Ponto, a gente já tem tanto tempo de magistratura e eu ainda sou histriônico com essa coisa teatral. Eu quero dizer para todo mundo, quem que der a risada depois, dê uma olhada lá no meu canal e veja, porque uma pessoa já comentou, alguém aqui nos comentários aqui da live, uma audiência simulada que nós fizemos. Eu era o reclamante, né? A Rafa Sionek era preposta, a Vole era advogado da empresa, o Dalegrave era o meu advogado, o Yuri Pinheiro era o juiz. E a gente começou a fazer um monte de coisa, o Rafael Lara era testemunha, e eu incorporei todos os reclamantes que eu imaginei na minha vida com as coisas mais estapafúrdias. E isso, por quê? Porque isso pode acontecer, gente. Então, é algo, e foi muito engraçado, eu ainda fui com a camisa do Bahia, e ainda queria falar lá, foi muito interessante, porque às vezes a gente precisa ter essa sensibilidade de que aquele jeito da parte, da testemunha, não é um desrespeito ao Poder Judiciário, é simplesmente porque ela não está acostumado a lidar com isso. Nós estamos tão acostumados com o juridiquês, com as solenidades, com as reverências, que às vezes a gente começa a achar que todo mundo sabe que tem que se portar assim. A gente precisa realmente compreender essa questão. Mas siga aí. Então, muito, muito interessante. E para isso mesmo, o advogado e a advogada, ele tem que estar preparado para essa audiência, para tudo isso que vai acontecer. Então, quando era audiência presencial, o advogado já tinha que se preparar para a produção de prova, para a inversão de ônus da prova, para requerimentos, para indeferimentos do juiz,
em uma série de situações. Agora, o advogado tem um trabalho mais forte, ainda mais intenso, redobrado, porque além de ver esses aspectos técnicos da demanda, fatos controvertidos, de quem é o ônus da prova, será que o juiz vai inverter, o que eu posso usar de técnica para evitar a inversão, até onde eu vou com as perguntas, será que compensa insistir na segunda testemunha, será que é melhor desistir da segunda testemunha? Além de todas essas questões que já ocupam um grande espaço na mente do advogado e da advogada, agora eles têm que se preparar também para o ambiente virtual. Então, a pessoa quando vai para o fórum, ela vai tímida, ela vai receosa, mas ali é um espaço físico onde o juiz domina, o advogado também sabe o seu papel e pronto. No ambiente virtual é muito diferente e as novidades, os acontecimentos, como você está bem colocando, são imensos. Então o advogado tem que preparar pelo menos isso. Olha, faz um teste de câmera, faz um teste do link. Quantos advogados não conseguem porque não testaram o link antes? Pode fazer o teste, tem salas virtuais de espera, você pode pedir para a vara liberar para você fazer um teste com o seu cliente, com a sua testemunha. Então, isso é possível. O advogado tem que estar preparado. Meus alunos falam, de boa, já digo, assista a audiência virtual com um colega, se for um juiz acessível, assista comigo, o Zé Antônio, poxa, não tem problema nenhum. Exato. Manda aí, ó, manda uma mensagem inbox no direct aqui, ó, Lauro, no direct aí do Instagram, que eu mando aí o link, vai ser ótimo. E aí, mas vamos lá, que estão falando há 45 minutos, e tá aparecendo, eu quero prestigiar o pessoal aqui, que tá mandando umas perguntas aqui nesse negócio, eu vou ler no final aqui as perguntas que aparecem aqui no quadradinho. Mas diga aí, Zé. Então, para terminar e a gente ir direto para as perguntas, para não perder essa oportunidade de responder a pergunta do pessoal, o pessoal às vezes me pergunta assim, professor, todos aqueles institutos de processo cabem também numa audiência virtual? Fixação de ônus da prova, inversão de ônus da prova, contradita de testemunhas, acariação de testemunhas, tudo dá para fazer e tem que ser possível. É audiência. É audiência normal. Compreender o sentido do instituto jurídico e que vai ser aplicado mutatis mutandis, ou seja, mudando o que tem que ser mudado. Sim. Lá vai ser sensacional. É assim, você tem que estar preparado, meu amigo, minha amiga, advogado, para saber isso. E aí, fazendo, perdão aqui do cabotinismo, mas eu preciso fazer, olha, não deixe de ler o livro aí do Zé Antônio, porque tem várias dicas muito importantes para vocês, para quem for precisar se preparar para fazer as audiências. E aí, eu queria ler aqui essas perguntinhas aqui, mas eu vou ler aqui, em geral, fazer um panorama, leio todas, porque aparecem todas aqui embaixo. Aí, ó, assim, ó. Aqui o Lucas Moreira pergunta, prof, em um futuro breve, pós-pandemia, em nome de Jesus, a justiça tende a ser remota daqui em diante? O El Clever pergunta, prof. Antônio, por favor, pode esclarecer sobre o juízo 100% digital? Esse sistema fala em várias partes, em audiências por videoconferência. E a Jane Gomes fala, que tal lançar um manual de boas práticas de audiências telepresenciais para advogado? Boa ideia, pode até fazer juntos. Zé, a palavra é sua. Beleza. Começando pelo fim, né? O professor, ele tem essa liberdade bem bacana. Então, eu sou ruim para memorizar nomes. Lembrei do Lucas aqui no começo, acho que é Lucas, né? Mas, assim, manual de boas práticas. Olha, aqui você tem um grande manual de audiência telepresencial. São mais de 80 páginas tratando dessa temática de audiências telepresenciais, com aspectos jurídicos, com aspectos práticos, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, de contradita, de acariação, de tudo mais, de preparação para audiência virtual. Mas, realmente, eu e Pamplona podemos, com o nosso aspecto teatral aí, eu também adoro fazer teatro, acho que a audiência é um grande teatro, e por isso que eu gosto tanto de fazer audiência, dos aspectos sensitivos da audiência, a gente pode, então, fazer um manual de boas práticas, do que fazer, do que tolerar, do que colocar no lugar do outro, de empatia e tudo mais. Quanto ao juízo 100% digital, vejam, agora nós vamos ter o balcão virtual. Então, o CNJ está trabalhando intensamente nisso, numa justiça que será, segundo esse prognóstico, essa utopia que seja, 100% digital. Eu não consigo imaginar um processo 100% digital com audiência física, com audiência presencial, porque aí não seria um processo 100% digital. Então, vejam, isso veio para ficar. Vocês, queridos advogados e advogadas, têm que perder o medo de audiência virtual, têm que aprender a fazer, têm que aprender as técnicas que são um pouco distintas, preparar-se adequadamente, porque isso veio para ficar cada vez mais.
Eu penso assim, olha, eu até sustento no meu manual. Audiências iniciais, audiências de tentativa de acordo, não terão outra forma, serão predominantemente virtuais daqui para frente. As instruções mais simples, nós vamos começar a fazer as instruções mais simples e mais adiante fazendo até as mais complexas, quando a coisa ficar mais prática, a gente dominar melhor essas matérias. E a pergunta de tende a ser remota? Eu releio a pergunta, sem problema. Por Aqui, favor. Em um futuro breve, a justiça tende a ser remota daqui em diante? Sim, que vai mais ou menos nessa linha do juízo 100% digital, tende a ser cada vez mais remota. Então, tem professores falando assim, olha, acabou a precatória, não existe mais precatória. Isso não é verdade. É verdade. Ó, duas hipóteses em que serão necessárias precatórias, pelo menos. Ó, semana passada eu determinei a expedição de uma carta precatória para fazer prova pericial. Não tem como fazer prova pericial virtual, não tem. Então, por isso que o juízo 100% digital, ele é muito problemático, é uma utopia mesmo. Tem algumas coisas que não dá para fazer virtualmente, quem sabe num futuro mais distante. Então, vejam, perícia. A empresa fechou o estabelecimento aqui, ela não tem mais unidade nenhuma, o reclamante queria fazer num estabelecimento similar, invocando a jurisprudência do TST, a reclamada não concordou, e aí eu acabei convencendo o reclamante de que era melhor expedir a precatória do que trabalhar com eventual nulidade. Porque se o tribunal anula, volta tudo a estaca zero. Então vamos expedir a precatória. Precatória para perícia ainda vai ser necessário. O que mais? Quando a gente for fazer as tais videoconferências mesmo, se o tribunal de longe, de onde a pessoa está morando, numa cidade muito pequena, onde só tem uma vara do trabalho, não tiver estrutura para essa audiência remota, nós vamos ter que fazer a precatória também para lá, para o juízo ouvir na moda antiga, sem participação do juízo deprecante na mesma audiência. Tá? Então, cada vez mais nós teremos audiências remotamente realizadas, seja semipresencial, seja telepresencial, seja por videoconferência. Precisamos de estrutura para isso, e a Justiça do Trabalho ainda não tem completa estrutura para isso, mas é um passo, é um caminho sem volta, eu diria, meu amigo. Eu também acho que nós estamos aí construindo, e na verdade, tudo aquilo que não é viável, factível hoje, pode o ser daqui a algum tempo. É algo, e a gente acredita na evolução da tecnologia, da ciência. É algo que muitas vezes não dá para fazer agora, mas dá para fazer amanhã, ou ano que vem, ou daqui a algum tempo. Eu acho que se nós comparássemos, meu querido Zé Antônio, quando eu tomei posse como juiz em 95, você em 96, né, como era o processo naquela época, comparado com o que é hoje, muitas coisas que nós fazemos hoje, se nós pudéssemos dizer para o Rodolfo de 95, para o Zé Antônio de 96, a gente ia dizer, poxa, eu achava que era impossível. Na verdade, o impossível é aquela coisa que alguém foi lá e fez e não ouviu. A gente pode fazer. Mas, meu querido, nós estamos aqui já há quase 53 minutos. Eu quero dizer da minha enorme satisfação de ter feito essa live. Foi uma live muito legal. Nós temos aqui muita gente. Depois eu vou fazer o print screen, vou mandar para você com o número total aqui de pessoas. Mas quero mais uma vez a todos e todas que estão presentes indicar para vocês seguirem o perfil Audiência 4.0, né, que é o perfil que o Zé Antônio mantém especificamente sobre audiências virtuais. Conhecer o livro dele, eu publiquei também comentário, uma divulgação do livro dele no meu feed. E aí vocês sigam o Zé Antônio, me sigam também, sigam os nossos canais no YouTube, tenham a oportunidade de interagir e vão assistir a audiência com a gente, porque é muito importante. É o futuro do processo e do processo do trabalho que nós estamos falando. Só que é um futuro que não está longe, é um futuro que já começou, porque é um caminho que nós já demos os primeiros passos. Zé, a palavra é sua para as considerações finais. Eu te agradeço demais essa oportunidade. Você que é o grande jurista, o papa das lives, como eu te nomeei o ano passado. Eu estou assim, muito, muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de falar com os seus amigos, suas amigas, alunos e alunas. Quero convidar o pessoal para seguir o Audiência 4.0. Nós estamos com um projeto muito, muito bacana de audiência, de ensino de audiência. Eu tenho chamado de Comunidade do Saber das Audiências, onde a gente vai trocar muitas experiências, muitas técnicas sobre audiências virtuais, presenciais, telepresenciais e assim por diante. E eu quero convidar todos e todas para um grande evento que a gente vai fazer amanhã,
quinta-feira, 25 de fevereiro, 19h30, que é um evento muito, muito bacana, Rodolfo, chamado Os 4 Segredos para você dar um grande salto nas suas audiências em 2021. Então, eu quero convidar todo mundo para participar desse evento. Vai ser um evento muito, muito bacana, onde eu quero passar esses segredos de audiência, as técnicas que eu tenho aprendido nesse tempo todo, que estão no meu manual, e divulgar também o meu Telegram. O meu canal do Telegram, para minha satisfação, começou agora no dia 11 de fevereiro e eu já estou com mais de 1.300 membros em 11 dias lá no nosso Telegram, onde eu divulgo temas de audiência, artigos, trabalhos e tudo mais. Então vai ser um prazer enorme contar com todos vocês que ainda não me seguem no meu Telegram do Audiência 4.0, no perfil Audiência 4.0 e no nosso evento de amanhã. Espero todos e todas. Amigo, muito obrigado, um grande abraço. A gente se encontra aí, meu amigo, virtualmente várias vezes, mas quero que o destino sorria para nós e que eu possa ter o enorme prazer de reencontrá-lo presencialmente. Vamos em frente. Gente, a gente se encontra em outra oportunidade. Um abraço a todos e todas. Abração.